Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no YouTube mais uma vez para agradecer vocês que se inscreveram, que compartilharam, que curtiram, que comentaram. E claro, lembrar que você tem aí um sininho aqui nessa página do YouTube que você pode clicar nela e escolher a opção de todas as vezes que eu gravar e postar um conteúdo, você receber a notificação. Tá bem? Que tal você fazer isso? E compartilhar, é claro, que daí o YouTube vai entendendo que são vídeos interessantes que ajudam muitas pessoas, né? Então, a minha gratidão. E hoje eu gostaria de colocar aqui para vocês informações sobre problemas mamários, né? Muitos casos têm acontecido, vários são os problemas. E eu gostaria de colocar aqui algumas explicações. Como eu sou terapeuta há 16 anos, eu estudei bastante no meu início da terapia, conforme eu fui fazendo os cursos, né? E nos foram colocando para estudo, os professores nos colocaram alguns livros. Então eu tenho aqui o Metafísica da Saúde, volume 2, que fala sobre os órgãos reprodutores, do Val Capelli e Gasparetto, tá? São livros que eu estudo para leitura corporal. E tem também o livro da Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. Ela tem o volume 1 e volume 2 que falam sobre os diversos problemas e sintomas de saúde que nós temos aí acometidos no corpo físico. São as somatizações, no caso, que vão diante daquilo que nós vamos vivenciando os conflitos e não vamos resolvendo, então as somatizações vão acontecendo. E eu separei então aqui sobre a problemática das mamas, alguns itens aqui pra gente colocar de informação, porque tem também aquela informação que Jesus já disse para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitos nesse processo terapêutico foram os casos de clientes, e até mesmo comigo, que eu ia consultar um sintoma que eu tinha, e quando eu descobri qual era o comportamento que me levou a ter aquele sintoma, seja uma rinite, seja uma sinusite, seja uma dor na coluna, no ombro, na mão, no braço, qualquer problema que eu vivenciei, eu ia fazer a consulta nesses livros. E como ele fala muito da metafísica, né, o que está além do físico, eu pude compreender, então o sintoma logo foi sumindo, né? A gente descobre a verdade e a verdade nos liberta, realmente, tá? Isso é comprovado. Então eu tenho aqui para vocês sobre os nódulos mamários. Eles significam bloqueios afetivos. Metafisicamente, o surgimento dos nódulos mamários de qualquer natureza, mesmo benignos, representam os bloqueios da mulher na manifestação da ternura. Quando a mulher é ferida, afetivamente falando, a mulher se retrai, embutindo os seus sentimentos. Esse comportamento a impede de resolver aquilo que afligiu nos relacionamentos afetivos, gerando os bloqueios que refletem nas futuras relações. Então nós vemos aqui que por exemplo, se a mulher está vivenciando principalmente, né, a parte relacional com filhos, com cônjuges, é muito difícil a mulher, às vezes, dependendo do seu perfil comportamental, ela se expressar, ela falar de fato o que está acontecendo dentro da relação, ela colocar, expressar, verbalizar aquilo que está ferindo o seu coração dentro desse relacionamento. Então nós somatizamos fisicamente falando, porque a nossa mente vivenciou o conflito dentro da relação, o desafio, e não colocamos na resolução, não resolvemos. Então, o que a mente não resolve, o corpo inflama de uma certa forma, bruscamente explicando, seria isso. Eu preciso ter todas as vivências como verdade no meu coração, vividas na alegria, no amor, na contribuição de uma troca benéfica do dar e receber em todas as relações, para que eu fique bem. Então eu expresso a verdade, eu sou verdadeira, eu coloco o que eu penso, eu digo que eu estou insatisfeita com o que eu ouvi ou com o que eu senti, não me permitindo me ferir, né? Resolvendo a questão naquele momento que o conflito foi gerado, tá? Esse então foi o relato da Metafísica da Saúde do Val Capelli. Já a Cristina Cairo, ela coloca também aqui uma informação sobre mamas e seios dessa forma: quando a mulher sente dores ou pontadas no seio, isso significa que ela está muito irritada com alguém próximo ou ainda que está tentando controlar a vida de alguém. Então, é um comportamento também de conflito, de resistência, de não aceitação dentro de uma relação.
E aí coloca também, se você está suportando todos os problemas da casa, está com conflito com o filho doente, com muitas responsabilidades, se sente que está sem o mínimo apoio do companheiro, do cônjuge ou de alguém que poderia até contribuir, tenha certeza que esse sentimento é o sentimento de uma fera ferida e causará danos nos seus seios. Então, nós precisamos observar que muitas vezes existem conflitos que nós não conseguimos resolver. Então aqui eu trouxe a abordagem da metafísica da saúde e da linguagem do corpo, que faz muito sentido sobre essas questões que nós vivenciamos e nós não resolvemos dentro do nosso coração, né? A mente, diante do conflito, do desafio vivenciado, ela guarda aquele primeiro impacto, né? Aquele primeiro significado, aquele primeiro sentido que ela deu àquela situação. E é exatamente essa primeira reação que nós não conseguimos resolver, ocultamente fica numa engrenagem e fica enviando informações até que vem o corpo se manifestando com os sintomas de não resolução de algo. Então, a doença, tem até um livro também que eu estudei, que chama A Doença como Caminho. A doença, a dor, a somatização no corpo físico, ela é uma professora, são professores para nós compreendermos o que nós estamos não resolvendo nas nossas relações, seja conosco mesmo, seja com alguém das proximidades das relações, o âmbito familiar, o âmbito profissional, o âmbito de amizade. O nosso corpo é o nosso mais fiel tradutor de problemas que nós vamos vivenciando. Se não resolvemos, ele vai de uma maneira trazer para nós aqui um sintoma, um mal-estar físico, trazendo aí essa problemática, nesse caso, nas mamas. Agora, falando pelas sugestões e orientações e informativos das leis sistêmicas, estão relacionados os problemas mamários com interrupções de relações, algo que nos foi arrancado, ou seja, relações interrompidas no caso de um casamento, algo que foi interrompido e o casamento acabou, houve uma separação, uma rupção. Maternalmente, alguém que eu muito amo e brutalmente ou surpresamente, ou surpresamente é boa, né? Ou assim, muito rápido aconteceu algo com essa pessoa que eu amo, que fez com que ela de repente partisse, né? Fosse aí, passou para o lado espiritual, né? Teve a morte do corpo físico. Eu que cuidava, que amorosamente a tinha como de repente um cuidado tão especial, até maternal com essa pessoa, esse amor foi interrompido, foi me arrancado, né? E eu me sinto ali, poxa, e agora o que é que eu faço? Eu não fiz tudo o que eu poderia fazer, eu tinha muito para me dedicar, para doar, eu queria tanto ainda conseguir ter mais essa pessoa comigo por mais dias de vida, mas ela foi retirada por meio da morte. Então é uma ligação, é um amor interrompido, assim como a separação de casal, que é muitas vezes um amor interrompido. Drasticamente são retirados, né? Os laços não é uma escolha que nós fizemos, né? Foi algo assim que chegou de surpresa e acomete esse movimento no nosso corpo de nos sentirmos faltando algo, né? Nos foi tirado literalmente algo da nossa vida. Então, na lei sistêmica, numa das partes aí das sistêmicas como diagnóstico, em alguns casos ela traz que foi relacionado ao amor interrompido. Então pode ser um aborto, pode ser uma pessoa que estávamos cuidando e morreu, pode ser uma separação conjugal, pode ser até mesmo um amor pelo trabalho, e aí esse amor foi interrompido. Então, exemplos de amor interrompido, que pode ser com uma ligação de alguém que eu cuidava, um relacionamento afetivo que houve a interrupção, é algo que nos pegou de surpresa, né? Pode ser também o amor pelo um trabalho, né? Algo que me foi tirado, algo que eu, sei lá, desejava ter na minha vida por muito mais tempo, algo que jamais eu imaginava que fosse um ciclo ser encerrado, e esse ciclo se encerra nessa relação. E ainda uma relação com aborto também, uma relação de um amor que foi interrompido nessa relação de gravidez e que não pôde, de fato, vir a ficar conosco esse ser que estava ali sendo gerado. Então, esses são alguns exemplos de amor interrompido, tá certo? Então,
eu quero deixar aqui mais uma vez a minha gratidão e dizer a vocês que acompanhem lá então os conteúdos que cada vez eu estou colocando mais lá na minha página do Instagram, do TikTok, no Facebook, no Facebook, e eu conto com vocês para continuar distribuindo informações de cura, de liberação, de libertação, de amor para a humanidade. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de paz nas relações, né? O mundo precisa saber de fato o que tem atrás de tantos desafios e conflitos que muitos de nós não sabemos lidar e conviver e resolver, e então adoecemos, tá bem? Então a minha gratidão, e eu conto com vocês para estarem comigo aí, desfrutando de muitos conhecimentos e de mais saúde, com certeza, tá certo? Gratidão.